Não cometa esse erro. Sou Bruno Freitas, criador da comunidade Criptocriador do Zero Investidor, e hoje nós vamos falar sobre o pior erro que você pode cometer e o porquê que você não deve cometê-lo. Você não pode sair do mercado nesse momento, porque é exatamente esse movimento que as sardinhas, os investidores de curto prazo estão fazendo. E se a gente pegar uma análise para identificar sempre o momento que eles entram no mercado, o momento que eles saem do mercado, você rapidamente não vai querer fazer a mesma coisa que eles fazem. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, em 2013, 2014, eles compraram topo aqui e venderam desesperadamente no fundo. Compraram o topo aqui novamente e venderam no fundo novamente. Compraram o topo mais uma vez no ciclo anterior e venderam no momento de bear market. E agora compraram o topo novamente nos 73 mil dólares. O que eles estão fazendo agora é vendendo desesperadamente. Tudo isso porque esses investidores de curto prazo, eles não investem baseado em dados, baseado em análise. Eles investem basicamente baseado em sentimento de mercado. Então, eles compram na euforia e vendem na ganância. Vocês vão entender que é exatamente esse o oposto que vocês precisam fazer. Eu vou trazer vários dados on-chain aqui para corroborar toda essa tese e afirmar a você que a pior coisa que você pode fazer nesse momento é sair do mercado. Esse vai ser o seu maior erro se você o fizer. Vamos seguir aqui em frente que eu vou trazer muita coisa interessante para vocês entenderem o momento que está acontecendo único no mercado, tá bom? Quando a gente olha para o mercado cripto, a gente não percebe, parece que a gente está vivendo uma queda sem fim, mas a verdade é que já está aqui cerca de 3, 4 meses com o mercado lateralizado. Então a gente teve uma grande pernada de alta, que o Bitcoin saiu aqui da faixa dos 40 mil dólares, impulsionado pela corrida dos ETFs e buscou ali seu all-time high, dentro daquela euforia de halving, muitos novos usuários, muito novos entrantes entraram no mercado e os grandes investidores aproveitaram para vender aqui nesse momento, enquanto aqueles que eu mostrei no slide anterior estavam comprando aqui nesse momento que era de extrema euforia, que nunca mais ia cair, que o Bitcoin ia bater 100 mil reais. E desde então a gente está no momento aqui, ó, de lateralização, também conhecido como momento de acumulação. O tempo que nós estamos aqui acumulando corrobora muito com a mesma quantidade de tempo que ficamos em 2019. Eu quero trazer para vocês aqui um dado que eu levei para minha comunidade no dia 9 de agosto, quando nós fizemos uma aula logo após aquela correção muito grande do mercado. Então o mercado sofreu o que chamamos de desalavancagem. Isso já aconteceu 7 vezes desde 2021. Então nós tivemos ali no dia 2 os dados de desemprego dos Estados Unidos sendo divulgados, daí começou a precificar na cabeça dos investidores uma possível recessão. O Bitcoin estava em 65 mil dólares, deu uma boa corrigida e na segunda-feira os mercados internacionais, né, todas as bolsas de valores, inclusive a bolsa do Japão, teve 3 circuit break, sofreram com o que chamamos de carry trade. Eu não vou entrar no mérito aqui para explicar isso agora, já tem vídeos meu explicando, mas o fato é que isso aconteceu 7 vezes na história de 2021 para cá. E todas as vezes que isso aconteceu, nos 30 dias subsequentes a gente teve um mercado lateralizado com um retorno médio de menos 10% do preço pré-evento, tá bom, pessoal? Então a gente estava no preço pré-evento de 65 mil dólares, corroborando muito essa faixa de preço aí dos 58 mil dólares que estamos vivenciando agora. Então aqui eu trouxe para vocês, ó, diversas vezes que isso aconteceu e em todas as vezes nós tivemos um rendimento, um retorno negativo nos 30 dias subsequentes. Em apenas um deles a gente teve um retorno positivo nos 30 dias subsequentes, mas foi bem pequeno. Então a chance de a gente ficar lateralizado entre 50 e 60 mil dólares nessa faixa de 30 dias que está se encerrando era muito grande e é exatamente isso que está acontecendo, tá bom? E quando a gente olha para o retorno, né, sazonalidade do mercado cripto, a gente percebe que agosto e setembro historicamente são meses ruins para o mercado cripto. Mas eu gosto daquela frase também que quando muita gente acredita que uma coisa vai acontecer, o mercado tende a ir para o lado oposto. Então, muita gente está precificando que a gente vai ter um setembro ruim, já tivemos um agosto ruim, então pode ser que a gente tenha um setembro muito bom. Eu levo isso daqui mais como uma curiosidade, como aquela camisa da sorte, né, que você usa para ver o jogo do seu time, do que realmente uma coisa eficaz. Nós temos diversos dados macroeconômicos para sair ao longo dessa semana e da semana que vem, e é isso que vai ditar
o rumo do mercado nesse mês de setembro. Mas calma que tem muita coisa que eu quero trazer aqui para vocês que vai fazer com que vocês fiquem muito tranquilos nesse momento de mercado e que vai mostrar para vocês que sair do mercado nesse momento pode ser o maior erro que você vai cometer na vida de vocês. Porque quando a gente olha para o balanço de Bitcoin nas corretoras, nós estamos no menor patamar desde 2021. O que esse dado mostra aqui para gente, pessoal? Se você tem Bitcoins na corretora e você saca ele para sua autocustódia, para sua carteira, isso significa que você não está a fim de negociar os seus Bitcoins. Então, cada vez menos pessoas estão querendo negociar os seus Bitcoins. Isso aqui mostra que a oferta em circulação para ser negociada está em seu menor estágio desde 2021. Os investidores não estão querendo vender os seus Bitcoins e é isso que você precisa botar na sua cabeça. E claro, não esqueça de deixar o like e seguir o canal e ativar o sininho caso você ainda não seja um seguidor do nosso canal, porque eu estou trazendo um conteúdo realmente brabo aqui para vocês, que vocês vão entender que não é para sair do mercado de forma alguma nesse momento. Quando a gente olha para o balanço de Ethereum nas corretoras, a mesma coisa. Percebam essa curva descendente, como os Ethereums estão saindo das corretoras. As pessoas não estão querendo vender os seus Bitcoins e os seus Ethereums. A gente está passando por um processo de desalavancagem e uma venda meio que obrigatória por grandes players, que foi o caso da Mt. Gox, o caso do governo alemão, o caso do governo americano, o caso da Gemini. São vendas que o mercado está suportando, mas os investidores em si não estão vendendo os seus ativos. É por isso que você não deve fazer isso, a não ser que você queira ter um comportamento como daquela sardinha, daquele short term holder, que acaba vendendo no momento de medo, que é onde você precisa ser ganancioso. Seja ganancioso quando todos têm medo e tenha medo quando todos são gananciosos. Isso vai trazer recompensas valiosas para você. Perfeito? Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp, onde diariamente eu mando análises gigantescas para todos que estão ali para ficar sempre muito bem atualizado em tudo que está rolando no mercado. E aqui a gente vê um choque de oferta muito grande. Então a gente tem Ethereum saindo das corretoras com uma força esmagadora, o menor nível desde 2021. E do outro lado também a gente tem o stake de Ethereum crescendo cada vez mais. Então cada vez mais as pessoas pegam seus Ethereums que elas não querem vender e travam em stake. Isso daqui tira oferta circulante de Ethereum. Então os Ethereums que estão circulando, que podem ser negociados, eles saem das corretoras e eles estão indo para o stake. Então significa que os investidores não estão querendo vender. O que está faltando é ter uma demanda maior agora para Ethereum, para isso daqui e para a Lua, porque a oferta circulante, a oferta negociável, ela já está diminuindo absurdamente, pessoal. E a demanda por Ethereum, a gente pode olhar aqui que no curto prazo, nos últimos 30 dias aqui, ela deu uma arrefecida como todo o mercado, porque quando o mercado está nessa lateralidade, muitas pessoas acabam desistindo do mercado e cometem o pior erro. Talvez você está desistindo de uma coisa quando você está na esquina e logo ali na curva era quando aquele momento perfeito iria chegar. Portanto, não saiam do mercado cripto nesse momento, pessoal. Isso daqui é o site Ultrasound Money, que ele mostra pra gente a inflação da rede Ethereum. Como é que funciona o mecanismo da Ethereum, né? Então, diversos tokens Ethereum são criados diariamente, não é igual o Bitcoin, que tem um supply limitado, né, de 21 milhões, só que quanto mais demanda tem pela rede Ethereum, as pessoas usam a rede Ethereum, Ethereum são queimados também. E se a gente pegar um framework aqui de 351 dias, que foi desde o merge, né, quando mudou o mecanismo de consenso do Ethereum, a gente vê que de 1.537 Ethereums que foram criados, 1.700.000 foram queimados. Então, mais Ethereums foram queimados do que foram criados. Ou seja, a oferta, né, a quantidade de Ethereums que existe dentro desse intervalo aí mais ou menos de um ano, ela diminuiu em 206.000 Ethereum. Isso aqui torna o Ethereum deflacionário em menos 0,087%, enquanto o Bitcoin tem uma inflação de 1,5% nesse período de um ano. Mas quando a gente vem aqui, ó, esse framework aqui de 30 dias, a gente percebe que a usabilidade, a demanda diminuiu muito, arrefeceu muito nesse momento de mercado pelo Ethereum. E aqui a gente teve 77.000 Ethereum sendo criados e somente 12.000 sendo queimados. Nesse delta T aqui de 30 dias, a gente tem uma inflação na rede Ethereum de 0,65, ainda assim menor do que a do Bitcoin. Mas quando a gente tiver um reaquecimento do mercado, a demanda por Ethereum, pela rede Ethereum, ela vai crescer cada vez mais e a gente tem Ethereum saindo de circulação por meio do stake, saindo de corretoras, entrando em stake, e aqui uma demanda crescente
que vai fazer com que mais Ethereum sejam queimados, e isso daqui é um choque de oferta e demanda que a gente precisa para ver isso daqui para a Lua. A gente também tem a situação dos ETFs de Ethereum que ainda não estão com aquela demanda que as pessoas estavam com aquela expectativa, mas existe uma previsão de que essa demanda cresça e vai causar também esse choque de oferta e demanda, por isso que eu não estou pessimista com o Ethereum para esse ciclo. E quando a gente olha para a quantidade de stablecoins são moedas pareadas ao dólar, por exemplo, aqui no caso ao USD, o USDT. A gente vê que a gente está tendo um influxo gigantesco dentro das corretoras, então isso aqui é inversamente proporcional com as criptomoedas, ou seja, quando a gente tem muita criptomoeda saindo da corretora, isso é positivo porque ninguém quer vender. Quando a gente tem muitos dólares entrando na corretora, isso daqui é extremamente positivo porque muita gente está querendo comprar criptomoedas com esses dólares. Isso daqui vai causar uma pressão de compras gigantesca no mercado e nós estamos nos maiores patamares de stablecoins. Só está perdendo o topo do ciclo, mas está muito próximo de bater um recorde histórico de stablecoins on-chain, né, dentro da rede em si e dentro das corretoras. Estamos perto de 180 bilhões de dólares de stablecoins prestes a serem trocadas por criptomoedas, pessoal. Eu tô falando para vocês que a oferta tá diminuindo cada vez mais, enquanto a gente tá vendo dólares entrando cada vez mais nas redes, prestes a serem trocados por outros ativos. Isso daqui vai causar uma enorme pressão de compra. Isso daqui é um grande catalisador para o ciclo de alta, segunda pernada que nós estamos esperando. Bastante volume de stablecoins vai causar uma pressão de compra que reflete no preço de tela dos ativos. E quando a gente olha aqui para o M2, né, que é liquidez global, a gente já está batendo recorde de liquidez global, ou seja, dinheiro circulando na economia. O Bitcoin é o ativo mais correlacionado com a injeção de liquidez na economia e logo menos vai começar a precificar toda essa injeção de liquidez. E quando a gente olha o retorno ano a ano, a gente já está em níveis muito parecidos com 2017 e 2020, anos que precederam uma nova alta histórica. Na verdade, nós já estamos com um percentual muito maior do que aqueles anos que precederam altas históricas, tá, pessoal? Então é por isso que você não pode sair do mercado nesse momento. Claro que você pode fazer o que você quiser, mas a minha recomendação é o que eu faço com o meu dinheiro e eu não vou sair do mercado nesse momento porque nós estamos prestes a começar uma segunda pernada de alta, em minha opinião. E se você não curtiu esse vídeo, seguiu esse canal e mandou ele para pelo menos 10 pessoas, você é um baita de um vacilão, porque eu estou entregando o gold aqui, o verdadeiro ouro para vocês. E quando a gente olha agora sim, o movimento do investidor de longo prazo, diferente daquela sardinha que só compra topo e vende fundo, a gente vê que o investidor de longo prazo ele é conhecido por comprar fundo e vender topo, pessoal. Então essa linha preta é o preço do Bitcoin e a linha azul é a quantidade de moedas que eles possuem. Percebam que quando a gente está com o preço bem lá embaixo, eles estão na máxima histórica, maior quantidade de moedas que eles possuem. Quando o preço começa a subir, eles vendem. E o que eles fizeram aqui, ó, quando o preço começou a subir e bateu 73 mil dólares? Que aquela galerinha lá que age pela emoção estava comprando desesperadamente. Eles venderam na cabeça da sardinha dos investidores de curto prazo que agem movido pelas emoções. E o que eles estão fazendo agora enquanto as sardinhas estão vendendo? Acumulando massivamente, entendendo o momento oportuno de mercado, pessoal. Então eles já acumularam mais de 1 milhão de bitcoins desde aquele carry trade ali do dia 30 mais ou menos que eu falei para vocês no começo do mês passado. Então em um mês eles acumularam mais de 1 milhão de bitcoins. E quando a gente olha aqui a quantidade de novas baleias que existem, a gente percebe uma grande semelhança agora em 2024 com 2020, um ano que precedeu um novo all-time high meses depois no Bitcoin, e agora também a gente está vivenciando um número crescente de baleias. Isso aqui significa que esses investidores estão acumulando massivamente. Quando a gente vê esse número de baleias aqui começar a cair bastante, é porque eles estão realizando um lucro, pessoal. Então pense e ajam como grandes investidores e não como sardinhas que são movidas pela emoção e entram no pior momento e acabam saindo no pior momento. A gente está prestes de começar a vivenciar o maior ciclo de injeção de liquidez na economia global. O Banco Central americano está prestes a começar a cortar os seus juros. Então, os investidores estão precificando com 100% de certeza que a gente vai ter um corte no dia 18 de setembro. Isso daqui é semana que vem, pessoal. Na verdade, na outra, né? Isso aqui já está muito próximo. Estão precificando 3 cortes ao longo desse ano. Isso aqui significa injeção de liquidez que já começou por meio de recompra de título de dívida do governo, que é o que eles já estão fazendo, injetando bilhões de dólares na economia americana e mundial. E muita gente fala que quando o Fed corta os juros, a gente tem um cenário onde todos os mercados de renda variáveis
caem bastante. A verdade é que o Bitcoin nunca passou por um cenário de recessão. E o que eu tenho para falar para vocês, onde eu me aprofundei e fui estudar, é que não é uma verdade absoluta que quando o Fed corta juros, o mercado derrete. Pode rolar, claro que a gente fala de sell the news, que é a venda da notícia. O mercado começar agora a precificar esse corte, subir, e no dia sim corrigir, mas nada tão absurdo, tá? Porque o que acontece é o seguinte, existem duas formas do Fed cortar os juros. A primeira porque a inflação já está caminhando em direção ao desejado pelo Banco Central americano, que é o que está aparecendo, que é o que os dados estão nos mostrando agora, e eles fazem um corte na taxa de juros para não deteriorar o mercado de trabalho, tá bom, pessoal? Isso daí causa o que chamamos de soft landing, que é aquele pouso leve. E quando a gente tem um movimento desse, a gente não tem uma correção do mercado. A gente pode ver que aconteceu isso aqui em 85, aconteceu isso aqui em 98, aconteceu isso aqui, tá? Então, a gente não tem esse movimento de correção brusca do mercado quando a gente corta a taxa de juros em um cenário que a economia não está entrando em recessão. Lembrando que a gente está vivendo um momento de expansão monetária, de injeção de liquidez e não de contração monetária. Agora sim, se o Fed corta a taxa de juros porque ele já perdeu o time, porque o mercado de trabalho já está todo quebrado, a inflação também não está andando para onde eles queriam, a gente entra sim em um cenário de recessão. E num cenário de recessão, sim, os mercados corrigem nos próximos 12 meses. Não tem um retorno muito bom. A gente trouxe aqui, ó, que nos 12 meses seguintes, quando a gente entra no cenário de recessão, isso aqui é mercado de ações, tá, pessoal? A Bolsa de Valores dos Estados Unidos corrigiu 14% e aqui em 2007 caiu 24%, prejuízo no período de 12 meses. Então, existem dois cenários para o corte na taxa de juros. Primeiro, corte porque a inflação está caminhando para onde o Banco Central americano queria, e aí ele começa a arrefecer, começa a segurar, mudar a política monetária para também não deteriorar o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho também não pode dar sinais que está quebrando. E aí tem a segunda opção, que é o pivô em um cenário de recessão. Aí sim, a gente pode continuar vendo o mercado lateralizado e corrigindo por mais tempo, mas não existe nenhum dado que justifica esse cenário de recessão ainda. Eu não sou nenhum especialista macroeconômico, mas me aprofundo o máximo que eu posso no assunto e sigo especialistas macroeconômicos. E nem eles conseguem cravar ainda se estamos em um cenário de possível recessão ou não. Os dados que vão sair nessa semana e na semana que vem vão ser excelentes para poder dar um direcionamento para a gente com relação a isso. Inclusive, eu trouxe aqui que é o Igor Multistock, que é um dos maiores especialistas macroeconômicos do Brasil. Hoje vai ter um dado, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui de manhã, mas logo daqui a pouquinho, meia hora, quando eu soltar esse vídeo, já vai ter saído esses dados aqui que são importantes, mas o dado mais importante da semana vai ser aqui na sexta-feira, que vai ser o payroll. Isso aqui vai dar uma clareza legal pra gente do sentimento do investidor. Então, se a gente tiver um payroll muito melhor do que o mercado está especulando, a gente pode engatar sim numa pernada de alta muito boa. Um payroll de acordo, a gente pode ficar ali meio lateralizado, subir um pouquinho, e aí em outubro, novembro, a gente começar um movimento muito forte de alta. Agora, se os dados de desemprego dos Estados Unidos vierem muito piores que o esperado, aí sim a gente pode talvez começar a precificar um cenário de recessão e aí sim a gente passar um período mais longo nesse sentimento de mercado que estamos vivenciando, tá? Então vale muito a pena a gente acompanhar os dados macroeconômicos para entender. Quando a gente olha aqui os dados da macro e micro, eles cravam uma probabilidade de recessão de 31%, tá? Então percebam que a gente tem 70% de chance, 69%, né, de fazer o pivô em um cenário positivo, que não é um cenário de recessão, um cenário de soft landing, como eu mostrei para vocês. Isso daqui vai ser bom para o mercado e o mercado vai seguir o seu ciclo natural de alta esse ano e ano que vem. E aí eu pergunto para vocês, qual tipo de investidor você quer ser? Essa é a grande pergunta que eu queria deixar para vocês. O investidor de curto prazo, que age movido pela emoção, compra sempre topos, compra euforia e vende no medo, sempre em momentos oportunos, ou o grande investidor, o investidor de longo prazo, as grandes baleias, que sabem os momentos oportunos de comprar e que nesse momento estão acumulando o máximo que podem de bitcoins. Comenta aqui para mim qual tipo de investidor vocês querem ser e não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Lembrando que agora nós temos vídeos aqui no canal todas as terças e quintas-feiras. Quinta-feira geralmente eu trago um conteúdo sobre airdrop e terça-feira esse cenário que a gente está vivenciando dentro do mercado cripto. Se você não é um seguidor do canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de ativar a notificação. Aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso grupo no WhatsApp, é 100% gratuito, tá? Além de servir como uma fila de espera para nossa comunidade fechada, que deve abrir as vagas ali para meio final de outubro. Quem tá lá já teve acesso a tudo isso aqui e muito mais, porque a gente tem uma call só sobre ciclo de mercado todos os sábados, nossa call sobre airdrops todas as quintas-feiras e muito mais dentro da nossa comunidade, tá bom? Então fiquem com Deus até quinta-feira e até mais.